E de volta ao estúdio, as dúvidas que Marcelo Prata tira sobre crédito imobiliário. São muitas perguntas, Marcelo. O Fredson, de Boa Vista, em Roraima, quer saber por que é que as parcelas, as prestações de financiamento sobem. Está acontecendo com ele. Fredson, isso pode acontecer porque o contrato de financiamento que você fez tem atrelado a ele um índice de correção, um indexador. Então é natural que, dependendo do índice, se foi o IPCA, por exemplo, ou o IGPM, que no caso do IGPM não, porque houve deflação no último ano, mas dependendo do índice, ele pode sim fazer com que a parcela aumente. E aí, nesse mesmo caso, está a Eliane de Cotim, em São Paulo. Em 2013, ela comprou um terreno para pagar em 15 anos. Ela pagava menos de R$ 500 na época, mas hoje a prestação já é de R$ 1.200. A dúvida dela é a seguinte: meu salário daqui a pouco não vai compensar mais, não vai conseguir. O que eu faço nesse caso? O que dá para fazer? Provavelmente, como foi um terreno, ela deve ter aí uma tabela price com o indexador atrelado. Então é natural que esse aumento aconteça. E aí tem duas opções: ou ela vende por um valor abaixo até do valor de mercado para quitar essa dívida e sair dela, ou então tem que sentar para negociar ou com a loteadora ou com o banco, né, com quem ela fez esse financiamento direto. E aí tentar uma renegociação ou para alongar esse prazo, para de repente as prestações caberem melhor aí no orçamento dela. Tem como dizer o que valeria mais a pena nesse caso? Tentar esticar vai fazer ficar mais caro no fim das contas. Normalmente, quem compra o terreno muitas vezes já começa a fazer algum tipo de benfeitoria sobre ele. Então, às vezes, abrir mão do terreno significa abrir mão também disso que você já investiu lá. Eu gosto sempre da ideia de dar um passo atrás, às vezes, para depois dar dois adiante. Então, eu prefiro a ideia de vender barato, um pouco mais barato o terreno e sair da dívida e assumir ela quando a sua condição financeira estiver um pouco melhor. Claro. O Patielli, de São José dos Campos, em São Paulo, quer saber o seguinte: a título de investimento, Marcelo, qual o valor ideal de um imóvel para alugar? Ele fala, por exemplo, um imóvel de 200 mil. Qual o percentual disso para um aluguel compensar mais do que aplicar esses 200 mil em alguma outra coisa? Tem uma conta para isso? Existem alguns números, né, que o mercado costuma utilizar. Então a gente costuma dizer que quando o imóvel residencial, a pessoa está alugando aí de 0,5% a 0,6% do valor do imóvel, nesse caso seria de R$ 1.000 a R$ 1.200, um imóvel de 200 mil, que ele valeria a pena. Mas tem que lembrar que o imóvel não é simplesmente, né, você comprou e aluga. Você tem as despesas de manutenção com esse imóvel, você tem os impostos. Se for um imóvel em condomínio, por exemplo, quando ele está vago, você que vai ter que pagar o condomínio. Então, investir em imóveis exige muita experiência. Eu costumo recomendar que, se é o primeiro investimento grande que você vai fazer, não compre o imóvel. Coloque o dinheiro em outra aplicação e vá primeiro sondando e conhecendo melhor o mercado antes de tomar essa iniciativa. E olha, o Rony, de Brasília, tem 29 anos de idade. Ele quer saber o que é melhor: se é comprar um imóvel financiado ou se juntar o dinheiro para comprar à vista. Ele fala que ele quer comprar um apartamento de 150 mil, já tem 80 mil, e ele fala que por mais 3 anos ele consegue juntar o que falta para chegar aos 150. Rony é um poupador, né, atípico, se a gente considerar o brasileiro médio, né? Eu acho que ele tem um perfil de investidor. Então a minha recomendação é: não compra o imóvel à vista. E eu vou explicar um pouco por quê. Quando você coloca todo o dinheiro no imóvel, você se imobiliza, né? Então você deixa de fazer dinheiro com o seu próprio dinheiro. O que eu recomendo nesse caso, se ele está decidido mesmo a comprar o apartamento, compra o apartamento, dá os 80 mil de entrada, financia o restante, porque ele tem um perfil de quem consegue guardar dinheiro. Isso é muito raro. Então é preferível que ele use esse dinheiro para aplicar e, com o rendimento dessa aplicação, pagar o financiamento, que é uma das taxas de juros mais baratas do mercado. E tem muita pergunta chegando aqui, Marcelo, talvez você responda muito disso. Vale a pena comprar um imóvel na planta? O imóvel na planta já valeu a pena. Antes você comprava na planta e, quando ele ficava pronto, o que você tinha pago representava algo como 20% abaixo do valor dele à época, né, de quando ele é entregue. Isso deixou de acontecer em função da crise do mercado imobiliário. Então só vale a pena se você realmente quer naquela localização, com aquela planta. Do contrário, eu acho que você faz melhor negócio comprando imóvel já pronto, inclusive com possibilidade de ter mais desconto do que você teria aí de lucro na compra de um imóvel em construção ainda.
O Roberto Leite não diz de onde fala, mas ele diz que tem um terreno, está pagando por esse terreno, é financiado. Tem como financiar a construção de uma casa? E aí ele cita usando a Caixa Econômica Federal? Não, infelizmente você não vai conseguir fazer isso. Isso porque já existe uma dívida sobre aquele imóvel, sobre o terreno. Você não consegue alienar esse terreno novamente só para construir. Por isso, quem está pensando em comprar um terreno para construção, o ideal é que apresente esse projeto conjuntamente para a Caixa. Fala, olha, eu quero usar o dinheiro para comprar o terreno e construir, porque do contrário você não vai conseguir fazer 2 financiamentos, um agora e um outro lá na frente. Mas isso exigiria mais capital, digamos, para uma entrada para a Caixa, as parcelas também ficariam maiores. Tudo isso vai aumentar. Sim, isso tudo entra na conta. Só que muitas vezes a pessoa fica impossibilitada de construir. Então tem que fazer essa conta. Pouca gente sabe que tem que ser dessa forma. Então fica aí a dica, para quem tiver condição, é o melhor caminho.